Salve Maria Imaculada, valei no São José. Dando continuidade à nossa série Meu Povo se Perde por Falta de Conhecimento. Hoje nós queremos falar sobre confissão. Por que preciso me confessar? Para que preciso ir até um sacerdote? O que acontece comigo depois que eu me confesso? Existem pessoas que diz que se confessa com Deus diretamente. De pessoas que diz que não tem necessidade de ir falar com um comedor de feijão igual eu, com um pecador igual eu. Então vamos lá saber por que eu preciso me confessar. E confissão é um sacramento. Então, por que confessar-se a um padre? Se Cristo é o nosso único mediador. Pergunta frequente, sobretudo com os nossos irmãos protestantes. Todo católico deveria saber essa resposta. Mas, se você não sabe ainda, eis a resposta aqui será dada para que você saiba por que você precisa se confessar. Na verdade, todo sacerdote é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Isso está na carta aos Hebreus 5:1. E aonde está na Bíblia que nós precisamos e podemos confessar? No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, antes que ele lhes concedesse o poder de perdoar o pecado, Jesus disse aos apóstolos assim: Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai para a remissão dos pecados, Cristo envia os apóstolos e seus sucessores para reconciliar os pecadores com Deus. Já no capítulo 20, versículo 22, está assim: Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. O Senhor assopra sobre os apóstolos e depois dá-lhes o poder de perdoar e reter os pecados. O único momento nas Escrituras onde Deus respira sobre o homem está em Gênesis 2:7, quando o Senhor assopra a vida divina no homem. Quando isso acontece, uma transformação significativa ocorre. Eis no gesto de Jesus um simbolismo importante. Nos versículos 23, Jesus continua dizendo: Aqueles a quem perdoados os pecados, se-lhe-ão os perdoados. Aqueles a quem retiverdes, se-lhe-ão retidos. Porém, para que os apóstolos exerçam o dom de perdoar os pecados, o penitente deve confessar os seus pecados verbalmente, porque os apóstolos não podem ler as suas mentes. No Mateus 9:6, no Evangelho de São Marcos 2:10, Cristo, enquanto verdadeiro homem e verdadeiro Deus, perdoou os pecados como homem, não como Deus, a fim de nos convencer de que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Ora, Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Já em Lucas 5:24, também aponta que a autoridade de Jesus para perdoar os pecados é de homem, não de Deus. Os autores dos evangelhos registram isto para
nos convencer de que Deus deu autoridade a Jesus enquanto homem. Essa autoridade foi transferida de Cristo aos apóstolos e posteriormente aos seus sucessores. Mas aonde que está escrito isso? Está escrito em Mateus 18:18. Os apóstolos receberam a autoridade de ligar e desligar. A autoridade para ligar e desligar inclui a administração e a remoção das penas temporais devidas no pecado. Os judeus compreenderam isso desde o nascimento da igreja. Em 2 Coríntios 5:18, o mistério da reconciliação foi dado aos embaixadores da igreja. Esse ministério da reconciliação refere-se ao sacramento da reconciliação, também chamado sacramento da confissão ou penitência. Já em Tiago 5, 15 e 16, no versículo 15, vemos que os pecados são perdoados pelos sacerdotes no sacramento dos enfermos. Este é outro exemplo de autoridade do homem de perdoar pecados na terra. Em seguida, no versículo 16, São Tiago diz: portanto, confessar nossos pecados uns aos outros, em referência aos homens dos quais se tratam no versículo 15, os pais da igreja. Citando a palavra de Deus, a Bíblia, 1 Timóteo 2,5, Cristo é o único mediador, mas ele era livre, e o é, para decidir como sua mediação seria aplicada a nós e a sua igreja. O Senhor escolheu usar sacerdotes de Deus para realizar a sua obra de perdão. Assim como era no Antigo Testamento, Levíticos 5, 4, 6, 19, 20, 21, mesmo na Antiga Aliança, Deus usou sacerdotes de perdoar e expiar os pecados dos outros. A necessidade e prática da confissão oral dos pecados é uma necessidade. Como diz Tiago 5,16. Claramente ensina-nos que devemos confessar nossos pecados uns aos outros, não apenas em particular com Deus. E esses uns aos outros, de fato, são sacerdotes da igreja. Em Tiago 5,16 ainda diz, deve ser lido no contexto que está se referindo ao poder de cura física e espiritual dos sacerdotes da igreja. Assim, quando São Tiago diz, portanto, no versículo 16, ele se refere-se aos homens sobre os quais escreve no versículo 14 e 15. Esses homens são sacerdotes ordenados na igreja, a quem devemos confessar nossos pecados. No livro dos Atos dos Apóstolos, 19 e 18, muitos chegaram a confessar os pecados por via oral e divulgar suas práticas pecaminosas. Confissão oral era a prática da igreja primitiva, tal como é hoje. Mateus 3,6, Marcos 1,5. Novamente, isso se mostra as pessoas confessando os seus pecados diante dos outros como uma prática histórica. Aqui, referência a João Batista. 1 Timóteo 6,12, esse versículo refere-se também à prática histórica de confessar os pecados, a fé na presença de muitas testemunhas. No primeira carta de São João 1,9, se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e nos perdoa e nos purifica. Mas devemos confessar nossos pecados uns aos outros. No livro de Números 5,7, isto mostra que a prática histórica de publicamente confessar os pecados e fazer a restituição em público. Segundo Samuel 12,14, mesmo que o pecado seja perdoado, não há devida punição para o pecado perdoado. Davi foi perdoado, mas seu filho ainda foi levado à consequência do pecado. No livro de Neemias 9, 2, 3, os israelitas ficam de pé diante da Assembleia, confessavam pecados publicamente e intercediam para o outro. Essa prática ainda acontece na Igreja Católica durante o ato penitencial no início da Santa Missa. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? A acusação é essa, está no Marcos 2, 7. Resposta. Quem negava a Jesus o poder de perdoar os pecados até
e até o taxava de blasfemador eram os orgulhosos, escribas. Jesus, porém, lhe respondeu: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, então ele diz ao paralítico: levanta, toma tua maca e vai. Seus pecados estão perdoados. E curou o paralítico, que foi perdoado à vista deles. Esse poder de perdoar os pecados, o Senhor confiou aos homens pecadores, aos apóstolos e aos seus legítimos sucessores. No dia mais solene na ressurreição, quando lhes apareceu e disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito essas palavras, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados, e aqueles a quem retiverdes seriam retidos. João 20, 21 ao 23. Portanto, é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos nos arrepender, conhecer os nossos pecados, nos dirigimos à igreja, e na igreja o sacerdote, incumbido por Deus, nos dá o perdão, e o sacerdote ele sempre vai nos dar o perdão dessa forma: eu vos absolvo, né? Ele diz assim, ele não vai dizer Jesus vos absolve. Por quê? Porque ele é o próprio Cristo, né? Todo sacerdote é in persona Christi. E esse poder de perdoar os pecados, o Senhor os confiou aos homens pecadores, né? Como os apóstolos e como todos nós. Somente, claro, que o sacerdote tem o poder de perdoar o pecado, porque ele é um ministro ordenado. Não resta dúvida de que o sopro de Cristo ressuscitado e as palavras recebei o dom do Espírito Santo expressam claramente que os apóstolos não obtiveram o poder de perdoar os pecados em virtude de sua santidade ou impecabilidade, mas como um dom especial merecido por Cristo e a eles conferido em favor das almas, remidas pelo sangue derramado na cruz. Daí dizer, eu não me confesso com o padre porque eles são também pecadores, demonstra igual insensatez ao se afirmar: eu não vou com minha doença procurar conselho e remédio dos médicos, porque eles também ficam doentes. Por isso, os católicos, mesmo que sejam cardeais e reis, dobram humildemente suas cabeças diante de tão claras palavras de Jesus e confessam seus pecados diante de um simples sacerdote para receber o perdão de Deus. Os outros católicos, porém, preferem ignorar essas palavras. Os protestantes, né? Não os outros católicos, os protestantes preferem ignorar essas palavras e desprezar a ordem de Cristo. O grande dom do Senhor no sacramento da penitência. Então, nós temos aqui um sacramento, a presença real de Jesus. É o próprio Cristo. É in persona Christi, né? O Padre ali, ele está no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. É um pecador, mas através do seu ministério, ele é o próprio Cristo ali nos dando a absolvição. Por isso precisamos ir a ele. E há uma referência de pesquisas da NASA que eles pegaram 30 pessoas que se confessaram e outras 30 que não se confessaram para fazer uma ressonância em suas cabeças para ver o efeito antes da confissão e o efeito depois. Era surpreendente, né? As manchas que existiam escuras antes da confissão dos dois grupos, pós-confissão do grupo que se confessava, desapareciam. Então é a ciência comprovando o poder místico desse sacramento, né? Então nós precisamos confiar na igreja, confiar nos sacerdotes e buscarmos esses sacramentos sempre que pudermos. Como diz Nossa Senhora, em Medjugorje, precisamos nos confessar pelo menos de 30 em 30 dias. Necessitamos. Né? E aqui, de novo, Tiago vai nos dizer para que nós confessemos nossos pecados uns aos outros. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação,
peço que você se inscreva nesse canal, na Doutrina dos Santos, compartilhe com seus amigos, divulgue, ative o sininho de notificação para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo e também possa salvar as suas almas. Salve Maria Imaculada, Deus os abençoe.